10 anos de cuidado, zelo, amor e paixão pela advocacia. Falo dela, doutora Mariana Nalon, que me dá a honra da sua presença aqui em mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de conversar com essa grande advogada criminalista que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Mariana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz Gustavo. Eu que agradeço, a oportunidade de estarmos aqui. Fiquei muito feliz com o convite, E mais feliz ainda em saber que você é filho de um dos, posso dizer assim, mais promissores e mais especiais professores que eu já tive, no decorrer dessa trajetória educacional aí que a gente passa, Sim. E seu pai, era uma pessoa muito alegre. Demais, demais. Então, assim, a honra é toda minha de estar aqui. Que honra, obrigado por me fazer ouvir isso vindo de você e falar tão bem assim do meu pai. Obrigado mais uma vez. E para começar nosso bate-papo, doutora, antes da advocacia veio o curso de Direito. Sim. Logo, o curso de Direito que te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Então, eu sempre falo que é o direito que escolhe a gente, O direito, ele escolhe pessoas que realmente têm essa vontade, E essa garra pela justiça. Sempre minha mãe falava que quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser médica. Hoje minha filha está começando a trilhar esse caminho. Olha, isso, coincidência. Sim. Mas aí a gente cresce, evolui, E eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu já era casada, já tinha filho. Então, assim, eu sempre quis, Sim. mas colocando na balança entre uma faculdade e outra, realmente foi o Direito que me escolheu. E é uma fase muito boa, Essa fase da faculdade, que você interage ali com novas pessoas, Sim. novas amizades. Você pode entender realmente o que passa, por trás desse mundo tão complexo, Sim. que é o mundo do direito, E eu amo o que eu faço. E é isso que faz todo o diferencial, Eu costumo dizer que a gente não precisa ter 100% de ganho em todas as ações, ou todas as causas, ou em todas as defesas. Sim. Porque ninguém está aqui somente para ganhar. Claro. Mas quando você faz o trabalho com esmero, com paixão, mesmo que você não tenha êxito 100%, Sim. a sua face, Sim. vai ficar ali. O cliente vai lembrar de você. Com certeza. E é isso. E, doutora, por que a área da advocacia criminalista te escolheu ou você que foi escolhida para poder estar presente nessa área tão espinhosa e de tão difícil entendimento, por exemplo, por parte da população que não tem tanto conhecimento assim acerca dessa área? Sim. Então, a maioria dos estudantes de Direito, quando a gente começa a faculdade, a gente logo de cara se apaixona pelo direito penal. É uma coisa, assim, instantânea. Sim. Por quê? Porque é uma matéria que ela te leva mais para o mundo real, E você começa a achar aquilo ali muito prático. Porque é uma matéria que você vê mais a realidade. Sim. Então, desde o início, eu tive essa interação pelo direito penal. Agora, eu vou te contar um fato curioso, que quando você termina a faculdade, você tem que fazer uma prova, Sim. que é o exame da A famosa ordem. prova da OAB. A famosa prova da OAB, Sim. E eu não fiz, porque aí você tem essa liberdade de escolher em qual área do direito que você quer fazer essa segunda etapa Sim. da prova. E eu não fiz no direito penal. Eu fiz no direito trabalhista. Por quê? Porque o professor de direito trabalhista, na época, ele era uma pessoa que me dava segurança Sim. naquela área.
Fiz a prova, né, a segunda etapa no direito trabalhista, mas nunca atuei no direito trabalhista. Olha isso. Porque não é o que me encantou, Sim. não é o que me chamou, não é o que, né? E as pessoas não acham, mas eu sou, assim, uma pessoa muito rígida. Então, talvez essa rigidez minha Sim. também me levou para esse lado que você tem que ser um pouco mais rígido, mais postural, né? Você tem que ter essa... Lógico que você não vai ser 100% todo o tempo assim, Claro. né? Eu gosto muito de brincar com os meus clientes, de conversar, mas na maioria do tempo eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, muito séria. Então, eu me adaptei Sim. àquilo ali, né? E ao longo do tempo você vai, na prática, você vai aprendendo realmente e vai estudando, vai procurando, né, se aperfeiçoar naquilo que você faz, né? E cada dia mais você vai se encantando. E em cada batalha que você trava com o judiciário, você vê como que o direito ele é amável, principalmente o direito penal. Porque você tem ali um leque de opções para poder realmente fazer uma defesa boa e complexa, né, ali para o seu cliente. Como é ser uma mulher advogada criminalista? Olha, não é fácil. As colegas que, né, poderão ver depois, não é fácil. Porque você lida primeiro com um sistema dominado por homens. A primeira coisa. Sim. Né? Então, você tem um sistema judiciário, você tem um sistema carcerário, você tem um sistema policial que é basicamente dominado por homens. E você tem que ter um jogo de cintura nisso aí. Porque uma palavra errada ali, você pode estar levando a outra pessoa a entender uma coisa completamente diferente daquilo que você possa estar querendo expressar. Então, eu tenho muito cuidado nisso, sabe? É tanto que eu nunca tive problema com ninguém, né? Porque eu sou muito firme naquilo que eu estou fazendo. Mas ainda existe aquele preconceito, né? De que o homem, ele vai ter uma desenvoltura melhor ou uma atuação melhor no direito criminal. Mas a mulher, eu falo isso com os meus clientes, a mulher, ela tem uma sensibilidade diferente. Né? Por exemplo, quantas mães que chegam em nossos escritórios ali chorando, triste, abatida, porque por um motivo ou outro o filho cometeu um crime ou cometeu uma transgressão e ela está ali em busca da liberdade do seu filho. Então, existem casos que realmente você sabe que não vai ser fácil tirar a pessoa daquela situação. Então, é nessa sensibilidade da mulher que eu consigo passar uma certa segurança para essa mãe, uma certa fé de que lá na frente vai dar certo, pode não ser agora, mas essa pessoa não vai ficar ali naquela prisão eternamente, né? Ele vai ter essa possibilidade de se regenerar, de mudar de vida. Inclusive, eu já tive vários casos de vários clientes que eu sempre falo, olha, eu vivo disso. Eu preciso do seu dinheiro para me sobreviver, lógico. Mas eu espero que eu não volte aqui, que você não volte aqui para eu te atender pelo cometimento de um novo crime. Porque é uma vida que não compensa. Com certeza. Então, essa sensibilidade, às vezes, a mulher advogada criminalista, ela tem mais do que o advogado homem. Não estou falando no sentido de capacidade, né? Porque todos nós temos a capacidade, claro, né? O entendimento e estudamos para isso. Mas essa sensibilidade, eu creio que a mulher, ela domina. Em relação ao papel do advogado criminalista, e aí eu vou fazer uma relação com o papel da mídia. E por que eu digo isso? Desde pequeno, sempre gostei de acompanhar programas policiais.
E principalmente quando esses programas tinham ali, né, e mostravam casos de grande repercussão nacional ou até mesmo internacional, casos esses que aconteceram aqui no Brasil, sempre tinha ali a imagem de um advogado defendendo a pessoa que era acusada de ter cometido um crime hediondo, enfim. E eu e muitas outras pessoas, para quem é leigo, obviamente, isso quando eu era pequeno, eu pensava, mas como que uma pessoa está defendendo um ser humano que é acusado de ter feito um crime, né, de ter cometido um crime tão bárbaro? E aí que vem a questão do difícil entendimento de boa parte da população, principalmente as pessoas que não estão na área do direito, de entender o papel do advogado criminalista. E aonde eu quero chegar? Muitas das vezes eu percebo que a mídia atrapalha um pouco a imagem com a qual ela quer passar de um advogado criminalista, sendo que ali o advogado, como é o seu caso, por exemplo, como advogada, está fazendo o seu trabalho. Enfim, como é que você vê o papel da mídia, principalmente em relação ao papel de uma advogada criminalista, e aí pegando um gancho nos casos de grande repercussão e que, infelizmente, o Brasil aí, todo dia, parece que tem um caso que choca muita gente. Como é que você vê o papel da mídia em relação ao papel do advogado criminalista? Então, a sociedade, ela criminaliza, né? Essa questão aí como sendo um ápice ali dos crimes que acontecem, né? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós somos dotados de direitos, deveres, de sonhos, de capacidade, mas a gente também tem uma coisa interior que é o domínio. E muitas das vezes, a pessoa que comete um crime, ela não tem aquela tendência voltada para a criminalização. Sim. Então, existem muitas pessoas que, por exemplo, na hora ali da raiva ou na hora de uma briga, comete um crime, mas será que aquela pessoa tem essa tendência voltada para a criminalidade? Ou será que essa pessoa ela tem uma família estruturada, ela teve uma base familiar estruturada? Então, é muito competitivo e complexo essa questão da mídia aí. Por quê? Porque ela vai colocar ali o que a população quer ver. Então, vamos imaginar uma situação. Eu, Mariana, estou dirigindo meu carro, não estou embriagada e atropelo um idoso. Ok? Na hora, ali no calor da emoção, eu tomo um susto, atropelei uma pessoa, não sei o que fazer, eu saio do local e quero, pelo menos, sair daquele momento ali com medo da reação da população. Ninguém sabe o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Aí vem uma matéria, né, jornalista, e coloca lá assim: advogada atropela idoso e foge do local do crime. O que vai acontecer? A população já vai me estrangular com aquela reportagem, né? Então, assim, é muito complicado isso. Porque tá certo, o papel do jornalista é fazer o seu trabalho e colocar as matérias, né, ali para poder serem divulgadas. Mas isso atrapalha demais o papel e a atuação do advogado. Porque quando chega no judiciário, o promotor ele já tem uma visão completamente distorcida ou ampla daquilo ali que aconteceu. E na fase de inquérito, né, lógico, vai ser apurado todos os fatos, como que se deu, a dinâmica e tudo, mas, dependendo do caso, vai ficar aquela lembrança, né, nas pessoas daquele fato. Então, assim, é bem complicado isso, é bem complicado. Eu acho que o papel da mídia é extraordinário, mas que em alguns pontos leva a essa explosão, né, de sentimentos e de fatos que talvez não aconteceu ali naquele momento daquele crime.
Sobre crime, sobre fatos, dentro de toda a sua trajetória de 10 anos na advocacia, principalmente nessa área específica, qual foi o caso mais marcante que mais te chocou e que, ao mesmo tempo, é um caso que você vai para sempre lembrar dentro da sua trajetória como advogada? Sim, eu tenho 2 casos que me marcaram muito. O primeiro foi logo que eu formei, foi o meu primeiro caso criminal, que foi uma tentativa de feminicídio, onde o acusado, ele era marido de uma amiga íntima minha. E aí, quando aquilo aconteceu, eu falei, eu não vou defender, eu não vou, porque eu acho que meus princípios não vão dar certo com essa defesa. Porém, essa minha amiga, ela, por favor, Mariana, faça a defesa dele, porque eu não quero ver ele preso. E aí eu fui, meu primeiro caso. Caramba, carga emocional, hein? Carga emocional, sem experiência nenhuma. Falei, bom, vamos lá, né? Já que eu tô aqui, eu tenho que encarar. Sim. E eu fui bem taxativa com ela. Eu falei, olha, eu estou indo por sua causa. Sim. Porque se você falasse comigo que não era para eu ir e não era para eu fazer essa defesa, eu não iria. E aí acabou que foi na época da rebelião que teve, né? Aqui em Valadares. 2015. 2015. Junho de 2015. Isso. E ele tinha sido transferido para o Ceresp de Juiz de Fora. Então, assim, foi pior ainda porque eu não tinha essa bagagem, né? Sim. De saber como lidar com isso, de ter que ir e tal. Mas, enfim, deu certo. Ele foi à júri depois e foi absolvido, né? Porque, igual eu te falei, existia por trás disso aí, dessa ação, muita coisa que estava envolvida. Lado emocional, vício de drogas. Então, por isso que eu te falo, a gente, antes de atacar uma pessoa, de pré-julgar, a gente tem que, pelo menos, tentar ver o que aconteceu para aquele fato ali chegar ao finalmente, né? Sim. Vamos dizer assim. E eu tive um outro caso, esse eu não cheguei a atuar, e vou te contar o motivo, que era um estupro de vulnerável. E eu lembro que eu fiquei toda feliz porque ia me dar, assim, um honorário muito bom, né? Porque esses casos mais complexos, geralmente, o honorário é um pouco mais elevado. E aí, quando eu cheguei em casa e contando ali, a minha filha, que na época devia ter uns 12, 13 anos, ela virou para mim e falou assim, mãe, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, sim. E se esse caso fosse comigo? Você iria gostar de ver outra pessoa defendendo? Então, aquilo mexeu comigo. Aí eu parei, pensei e falei, realmente. Será que o honorário que eu vou ganhar vai valer essa questão em mim, filha, essa confiabilidade que ela tem em mim como profissional? E aí eu não peguei, eu falei que eu não podia atuar naquele caso porque não era da minha alçada e não atuei. Então foram esses 2 casos mais marcantes. Sim. Lógico que eu tenho outros, né, tipo assim, de absolvições, de homicídios que a família nem acreditava que poderia ter sido, e nem eu, porque às vezes a gente nem acredita. Às vezes tem casos que a gente fica incrédulo, né? Sim. Poxa, como é que eu vou fazer essa defesa? Tá tudo cercado, não tenho o que fazer. E aí acaba que no final da instrução você tem um êxito ali e é gratificante. Sobre crimes e por se tratar de uma advogada que atua aqui em Governador Valadares, imagino também que você pega outros casos das cidades vizinhas, mas tratando exclusivamente de Governador Valadares. Quais são os tipos de crimes que mais ocorrem aqui em Governador Valadares voltados para a área de atuação de uma advogada criminalista? Olha, hoje o principal deles é o tráfico de drogas, né? Sem dúvida é o tráfico de drogas. E temos também o homicídio. A gente tem, né, uma carga bem pesada aí dos crimes de homicídio. Esses crimes de homicídios,
são, assim, entre eles mesmo, Sim. né? Não é voltado para a sociedade em si. A maioria deles é briga, né? Entre gangues, entre essa disputa mesmo do tráfico de drogas. Então, eu acho, eu tenho certeza, que o alto índice de crimes de homicídio hoje em Governador Valadares é por conta do tráfico de drogas. Eu sempre falo isso, que Valadares ela acaba sendo uma cidade segura no seguinte aspecto. Como você mesmo acabou de reverberar, os crimes de homicídio que acontecem aqui em Valadares, é difícil você ver, quase impossível você ver um pai de família morrendo ou uma dona de casa. Normalmente, como você mesma disse, né? É entre eles mesmos, né? Coisa de gangue, questão de tráfico de drogas. E é interessante ver uma advogada reforçando tudo isso que a gente fala aqui todos os dias. Quando eu converso com uma médica ou médico, eu sempre gosto de entrar na parte mental, da saúde mental, porque são profissionais que constantemente lidam com casos extremos e estão na linha de frente muitas das vezes para salvar uma vida. Você, como também uma doutora, porém uma advogada criminalista, constantemente se depara com situações hediondas, crimes bárbaros. Sim. Como você faz para poder cuidar da sua saúde mental, se deparando dia após dia com homicídio, com estupro, enfim? Então, no início foi bem difícil para mim, porque igual eu te falei, a gente sem experiência, a gente não tem uma experiência nem profissional e nem emocional. Então, todas as vezes que eu ia atender no presídio, na penitenciária ou na delegacia, eu saía de lá com uma carga tão grande em cima de mim que eu queria chegar em casa, tomar um banho, tirar aquela roupa, a minha cabeça doía, eu tinha que tomar remédio e ir para a cama porque não dava. Hoje não, hoje eu já acostumei com isso, então isso para mim não... Eu falo que é muito mais fácil eu lidar com os problemas dos meus clientes do que com os meus mesmos, Sim. né? E você tem que ter uma capacidade cognitiva muito forte, muito boa para você realmente lidar com essas situações. Por exemplo, você pega um inquérito de um homicídio e você vai dissecar aquele inquérito. Ali você tem um laudo de necrópsia. Como que eu vou defender uma pessoa se eu não sei, por exemplo, em qual parte do corpo o tiro acertou? Sim. Então, eu tenho que dissecar aquela necrópsia, né? E essa parte aí é a que mais me pega. Não tanto em fazer a defesa do cliente. Por quê? Eu costumo dizer aos meus clientes o seguinte: você tem a liberdade de me falar a verdade, ou me falar mentira, ou não me falar nada. Então, a minha defesa vai ser feita com base naquilo que você está me passando. Se eu chegar lá na frente e tiver uma novidade que você ou escondeu, ou não, né, ou omitiu, talvez eu não vou conseguir te ajudar tanto quanto você me fale a verdade. Mas já teve casos, Luiz Gustavo, que eu defendi a pessoa sem saber o que tinha acontecido, nada. E é difícil. Claro, imagino. É muito difícil, porque você tem que ter o fato real, você sabe que está ali o que aconteceu. O cliente que não quer te falar o que aconteceu, né? E você tem que juntar aquilo ali e fazer uma defesa para ele. Então, assim, esse lado emocional aí, hoje, eu já consigo tirar de letra. Por exemplo, deu certa hora da noite, meu celular, ele vai estar no modo avião e eu não vou atender mesmo. Não vou. Por quê? Já teve vezes de eu estar em festa de família, em algum lugar, alguma confraternização, o telefone toca, doutora, o fulano de tal, nananana. Aí você sai dali, vai para uma delegacia, você fica lá a noite inteira, no outro dia você tem que trabalhar, porque às vezes aquele cliente ficou preso, você tem que fazer a defesa dele para uma audiência de custódia no dia posterior. Sim.
E isso acaba sugando muito a energia da gente, né? Então, eu coloquei para minha vida. O cliente que tiver que ser meu, ele vai vir numa boa e vai ser meu, porque é aquele ali que está predestinado para eu defender. Agora, eu, hoje, tento fazer isso. Chegou o final de semana, me ligou. É um cliente já fiel, né, que a gente já tem. É uma coisa que realmente a pessoa está precisando, eu vou. Agora, eu não sei se é uma qualidade ou se é um defeito, porque eu sou muito sincera com o cliente. Então, assim, às vezes você pode ser até um pouco mal interpretada, Sim. né, nessa sinceridade. Mas eu prefiro ser assim. Claro. Por quê? Você é um advogado criminal, você tem uma família com expectativa, você tem uma pessoa que está presa com expectativa gerada para o seu trabalho. E aí eu chego lá e falo assim, não, me dá tantos R$1.000 aí que você, daqui a 2 dias você está na rua. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Quem dera se a gente tivesse esse poder de tirar a pessoa dali, daquela situação, né? Mas não é assim que funciona. Então, eu acho que você, hoje, o advogado criminal, para ele tentar, pelo menos, ter uma paz mental mais apropriada e mais segura para ele mesmo, é tentar ser sincero ao máximo com o cliente. Sinceridade. Olha, o seu caso é esse, pode acontecer isso. Mas o não a gente já tem, nós vamos correr atrás do sim. E se vier o sim, ok, beleza, foi ótimo, né? Existe, além do estupro, algum caso que você, sobre nenhuma hipótese, acaba advogando a favor de uma pessoa que está sendo acusada por esse tipo de crime, além do estupro? Olha, eu sou muito família, né? Eu fui criada em um berço familiar muito aconchegante. Acolhedor. Então, assim, eu acho que nunca veio para mim, mas crimes contra as crianças, por exemplo, um estupro de vulnerável, igual eu te contei o caso. Sim. Idosos, animais, porque para mim são os mais vulneráveis, né? Então, assim, o advogado tem essa liberdade, né, de analisar e ver se aquilo ali está compatível com aquilo que ele pensa, até por questão de princípios, né? Não é porque eu sou advogada criminalista que eu vou anular os princípios que eu tenho. Sim. E que eu acho que todo ser humano deve seguir para eu ter uma vida profissional lá no ápice. Eu não vou fazer isso. Então, assim, contra esses animais, idosos, crianças, e contra a mulher também, né? Porque tem uns que, né, você vê, olha e fala assim, meu Deus, como que uma pessoa teve coragem de fazer isso com a mulher? A gente tem, assim, muito caso, né, de violência doméstica. E a gente vê a vulnerabilidade daquela pessoa, daquela mulher que está ali naquela situação. Às vezes não tem agressão física, mas é uma agressão psicológica, às vezes que se sobressai uma agressão física, né? Então, assim, você tem que analisar bem e ver o que está de acordo com os parâmetros dos princípios que você quer continuar abrangendo na sua vida, aí, tanto profissional quanto particular. Qual que é o maior desafio hoje de ser uma advogada criminalista? Olha, a concorrência. Eu não sei te falar ao certo quantos advogados a gente tem, por exemplo, hoje aqui na comarca de Governador Valadares. Mas eu creio que mais de uns 1.300, 1.400 por aí. É lógico que o seu trabalho e a sua pessoa é o que marca. Então, assim, você tem essa condição de fazer seu nome, de ser uma pessoa bem-sucedida na profissão que você atua, mas essa concorrência, às vezes, ela é um pouco desleal, né? Infelizmente. Eu falo que médico é uma classe tão unida, né? Você nunca viu um médico denegrir uma imagem de outro médico, de tentar passar por cima de certas situações que, às vezes, o outro realmente fez errado, mas ele não está ali para isso. Sim. Né? Ele está ali para poder tentar consertar o que o outro não fez ou o que deixou de fazer.
Nessa área da advocacia criminal, a gente tem muito isso, de colegas que esquecem essa ética profissional. Então, às vezes, um erro grotesco que teve ali uma petição ou em uma atuação que a gente, ser humano, a gente pode ter realmente erros. Claro. Ninguém é 100% a todo tempo, né? E aí eles pegam a sua imagem com o cliente, denigre e falam, porque podia ter feito isso, eu não fez, que não sei o quê. Então, isso hoje é uma dificuldade que a gente tem realmente nessa área de atuação da advocacia criminal. O advogado criminalista é um profissional financeiramente valorizado? Era para ser mais. Era para ser mais. E também, igual eu estou te falando, o próprio profissional não se valoriza. Então, às vezes, o cliente me procura, eu passo um orçamento, né? Olha, eu te cobro X, porque eu vou ter que fazer isso. Aí vem o outro e cobra metade do preço. Então, o próprio profissional se desvaloriza. Era para ser mais valorizado. Se o próprio profissional olhasse para ele e falasse assim, cara, eu estudei tanto tempo, olha o que eu tive que passar para chegar até aqui. Olha as dificuldades que a gente enfrenta na advocacia criminal, né? Olha o tempo de espera que você fica na delegacia, num presídio para atender, numa penitenciária, o deslocamento. Então, assim, era para ser mais valorizado. Quando acontece qualquer caso de grande repercussão e que choca bastante a população como um todo, existe, né, o juridiquês que a gente costuma dizer, né? E aí tem a palavra hediondo, né? Crime hediondo. Dentro de todos esses crimes hediondos, na sua visão como advogada criminalista, o estupro ele é o mais hediondo de todos? Olha, para mim, sim. Para mim, o estupro ele é um crime que eu acho que até, né, fica até chato eu falar isso, mas as sanções deveriam ser um pouco mais rígidas, né? Porque é muito triste, né? Seja tanto o estupro de vulnerável, o estupro de uma mulher, ou o estupro de homem, porque também tem, né? Então, assim, é muito triste. É muito triste você lidar com o relato, né? Com o depoimento de uma pessoa que passou por essa situação. Ela nunca vai ser a mesma pessoa. Exato. Então, eu acho que, para mim, como mulher, principalmente, né? É um crime muito bárbaro. Pegando um gancho nesse crime hediondo e que choca a todos, as prisões do Daniel Alves e do Robinho, e aí, claro, né, a prisão do Daniel Alves se deu na Espanha, a do Robinho, o caso aconteceu na Itália, mas a prisão dele se deu aqui no Brasil. Uhum. E de 2 jogadores de seleção brasileira que já atuaram por grandes clubes, tanto no futebol brasileiro, no futebol europeu, jogadores de Copa do Mundo, já representaram o nosso país no principal torneio do planeta. Enfim, as punições que esses 2 jogadores sofreram serviram e estão servindo para poder mostrar o quanto que não existe distinção em relação à questão a poder financeiro quando se comete um crime tão bárbaro como é o caso do estupro. Olha, Luiz Gustavo, eu não sei se serviu de exemplo, porque a pessoa que tem essa tendência, a tendência voltada para ter esse tipo de ação, infelizmente isso para ela não vai fazer muita diferença, vamos dizer assim, né? Mas eu penso que hoje a sociedade como um todo, depois que a gente teve esses 2 casos aí de uma repercussão internacional, ela tem um olhar mais fixo para o que pode acontecer realmente com uma pessoa que vai ali e pratica esse crime, né? Eu tive um caso de um rapaz que ele participou de um estupro coletivo. Eu não fiz a defesa dele no início do processo. Eu atuei na execução penal, que é quando ele já estava condenado. E é muito, muito alarmante, sabe? Então, assim, como que 3 rapazes de, nem lembro mais na época quantos anos tinham, 17, 18, 19 anos, conseguem estuprar coletivamente uma menina de 13 anos.
Então, assim, eu creio que hoje, depois desses casos aí, dessa abrangência que teve, porque muitos casos ficam obscuros, a gente não sabe o que aconteceu, não sabe nem se teve realmente aquele caso. Mas o judiciário está aí para mostrar que realmente existem muitos crimes dessa natureza. Qual que é o seu grande sonho sendo advogada? Olha, eu falo o seguinte, o advogado hoje, o grande sonho dele é se manter no mercado. E a cada dia melhorar mais a sua grade de cliente, lógico. Hoje, por exemplo, eu tenho uma rotatividade de cliente que há 5 anos eu não tinha, né? E isso é gradual. Sim. A gente não consegue entrar no mercado de trabalho hoje do direito, seja ele em qual área for, e já ter esse brilhantismo como advogado. Porque são nas suas atuações, nas suas defesas, nos seus casos, que você vai pegando credibilidade, você vai sendo reconhecido como um profissional daquela área e as pessoas vão te fazendo indicação, né? Então, assim, o meu grande sonho é estar no mercado de trabalho e poder chegar daqui a 10 anos ou 15 anos, não sei quanto tempo ainda que eu vou estar, né? Porque o futuro a Deus pertence, né? E olhar para trás e ver, né, que realmente eu fiz uma grande história na minha vida profissional. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo advogada criminalista? Você fala em sonho material? Fique à vontade para poder falar. O grande sonho que eu realizei na advocacia é independência financeira, como mulher. Sim. Né? Por quê? Eu venho de uma família pobre, lá de Alpercata. Os alpercatenses que vão assistir aí, né? Vão ficar felizes Festival em me ver aqui, Festival do Quiabo, e vão lembrar da minha história. Sim. Então, assim, eu venho de uma família pobre de Alpercata. Eu saí de Alpercata com 17 para 18 anos, porque eu vim terminar os estudos aqui em Valadares, né? E naquela época era tudo muito difícil, tudo muito regrado. Fazer a faculdade foi muito difícil, porque, né, a gente não tinha condição financeira boa para isso, mas eu consegui. Então, assim, o meu grande sonho realizado foi essa independência financeira. Como mulher, como mãe, né? Como também provedora do lar, porque hoje a mulher também né? Então, assim, meu grande sonho foi esse. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos e eu falo com ela, filha, tudo que a mãe tem é seu. Porque, assim, hoje eu posso dar o que eu quiser para ela, de presente, de viagem, e para mim também. Sim. Então, isso é muito gratificante. Você, como uma advogada, ainda mais uma advogada criminalista, você convive com muitas datas, né? Prazo que se encerra. E são datas importantes porque você está ali, né? Várias pessoas entregam nas suas mãos e, através do seu trabalho, o bem mais precioso que todos nós temos hoje, que é a liberdade. Ainda mais para alguém que está inserido, né, e que cometeu algum crime, é acusado de alguma situação complicada, enfim. Datas são importantes na sua vida. E todos nós temos datas fundamentais e inesquecíveis, tanto no campo pessoal, tanto no campo profissional. Eu, por exemplo, na vida profissional, jamais vou me esquecer da data da minha formatura, Sim. do dia que eu apresentei um jornal pela primeira vez. Enfim, todos nós temos datas marcantes na vida pessoal e na vida profissional. Feito esse pequeno preâmbulo, o quanto que o dia 21 de agosto de 2003 mudou e transformou a vida da mulher Mariana Lalon? Completamente, né? A minha filha foi o maior presente da minha vida, né? E quando ela veio, a minha vida era bem desestruturada, tanto emocionalmente, tanto financeiramente. Então, assim, eu tive que ir em busca de uma vida melhor minha para eu poder passar isso para ela. Sim. E foi o maior presente que eu já tive na minha vida, é minha filha. Então, assim, foi um marco, né, da Mariana antes e para a Mariana depois. Eu costumo dizer que tudo que eu busquei depois dela teve muito mais valor. Né? Muito mais valor. Os meus sonhos hoje são bem maiores, porque a gente tenta, né? Hoje ela está fazendo medicina, mora fora, e é uma luta constante, a gente sabe, né? Claro. Porque não é fácil. Mas assim, tudo que eu faço hoje é pensando no futuro, no bem-estar dela. Eu sei que daqui a
6 anos, 7 anos, ela vai estar bem e tal. Mas hoje, como desde o dia 28 de agosto de 2003, né? Uma outra perspectiva de futuro. Por que a tia Márcia é tão importante para você? A tia Márcia é minha segunda mãe. Ela é uma pessoa extremamente valorosa. Ela é uma mulher de exemplo. Eu sempre falo isso com ela. Ela é uma mulher de exemplo em todos os aspectos da vida. Familiar, profissional, conjugal, em todos os aspectos. E ela é uma pessoa, assim, na qual eu admiro, respeito e amo. Ela é minha segunda mãe. Se ela é sua segunda mãe, a dona Ana é a sua mãe. Sim. O quanto que ela é importante na construção da sua vida. Olha, Luiz Gustavo, a minha mãe é uma das pessoas mais guerreiras que eu conheço. É uma das pessoas mais alegres que eu conheço. E eu costumo falar que a minha alegria eu trouxe dela. A minha mãe pode estar passando pelo problema que for na vida. Você nunca vai ver minha mãe para baixo, chorando. Minha mãe, ela já recebe a gente com um olhar de alegria, de brilhantismo, né? Então, assim, ela é uma pessoa extraordinária. Minha mãe é tudo na minha vida. Doutora, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que você, por exemplo, é a autora do livro da sua vida. Logo, você que escreve as páginas do livro da sua vida. E todo dia Deus nos dá uma oportunidade de escrever uma página por semana. Uma página por dia, melhor dizendo. Então, na segunda-feira você escreveu uma página no livro da sua vida. Não sei se foi boa, se foi ruim. Tomara que tenha sido ótima. Na terça, idem. Hoje você está escrevendo uma página do livro da sua vida. Amanhã, idem. Sexta-feira, enfim. São assim os nossos dias aqui na Terra. E tem página que é boa, que é maravilhosa, tanto na vida pessoal, na vida profissional. Tem página que não é tão boa assim. Sim. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Olha, lógico que a gente tem vários momentos difíceis mesmo, né? E são bem complicados e complexos. Foi a perda da minha avó, Hélida, né? Ela era a matriarca da família. E a minha avó era, tipo assim, ela abraçava, né, a gente, a família. Ela era muito festeira, dançarina. Que bom. E uma coisa que eu trouxe dela foi o amor pelos poemas, pela escrita. Sim. Então, assim, foi um momento bem difícil. Não só para mim, como, né, para as minhas irmãs e para todos da família, porque ela foi uma matriarca, assim, surpreendente. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu tive muitos momentos felizes, né? Mas eu acho que o principal deles, como realização minha e da minha filha, foi a aprovação dela na faculdade. Fora o nascimento dela, né? Claro. O nascimento nem se fala, né? Mas, assim, posterior a isso, realmente, porque quem acompanha os estudantes, né, Sim. que querem fazer o curso de medicina, sabem como que é doloroso, cansativo, exaustivo, né? Essa preparação. Então, a aprovação dela foi, assim, muito, muito, muito gratificante mesmo. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Uhum. Podemos ir? Podemos. Isabelle. Amor. Dona Ana. Alegria. Tia Márcia. Honestidade. Vó Hélida. Tudo. Advocacia. Uma paixão. Direito. Desafio. Vida. O bem mais precioso. Deus. Sublime. Alpercata. Uma história marcante. Festival do Quiabo. Alegria. Eu tenho que perguntar isso para toda pessoa que mora, que nasceu em Alpercata. Reencontro, amigos. Governador Valadares. É um local onde eu escolhi viver. Um sonho que você pretende almeja realizar na sua vida. Viagens. Olha, que chique isso daí. Agora é o jogo do superestimado e do subestimado.
Eu vou citar aqui, você vai me citar algumas situações que você acha subestimado ou superestimado. Podemos ir? Uhum. Uma comida subestimada. Aquela que você ama, mas você vê que ninguém dá bola pra ela, mas a doutora Mariana gosta. Oh, meu Deus. Canjiquinha. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero, subestimado ou subestimada. Aquela que você fala no meio da roda das amigas. Não, eu escuto fulano ou fulana. Ih, credo, Ai, nossa. gente, tem que ser... Eu gosto muito de modão, né? Sei lá, Rio Negro e Solimões. Ah, boa, boa. Uma bebida subestimada. Campari. Ah. E é interessante isso, porque quando a gente estava numa roda de amigos, todo mundo falava assim, você é doida, tomar esse trem amargo. Hoje ninguém fica Todo mundo sem. bebe, Todo olha mundo isso. bebe. Boa, boa, boa. Agora, uma comida superestimada. Aquela que todo mundo fala maravilhas, mas que não te pega de jeito nenhum. Nossa, é difícil, tá? Porque eu amo comida. Que bom. Pizza. Você acha superestimado? Ah, não, aí você tá de brincadeira. É uma comida assim, eu como, mas não é o que enche meus olhos. Você nunca vai me ver chamando a minha filha pra poder comer uma pizza. Boa, boa. Uma banda, um cantor ou cantora superestimado ou superestimada. Todo mundo ama, mas só você que não. Anitta. Ah, boa, também concordo. Uma bebida superestimada. Uma bebida. Ai, meu Deus, é difícil. Porque todas as bebidas... Eita. Tem um, né? Sim. Tá, mas vamos lá. Vinho seco. Você acha muito superestimado. Boa, concordo também. Doutora, defina essa conversa com uma palavra. Super agradável. Que bom que você gostou e é sempre uma Super honra. agradável, foi ótimo. E é sempre bom, né, a gente estar convivendo assim com pessoas que estão nesse meio aí, colocando a gente pra cima também, né? Porque querendo ou não, merece, não. Doutora, muito obrigado. Foi uma honra e uma satisfação do tamanho do mundo poder te receber e poder conhecer não só a doutora Mariana Nalon, advogada criminalista, mas principalmente a mulher Mariana Nalon, filha, neta, mãe, e que me deu a honra de poder conhecer toda a sua trajetória profissional e também pessoal. Sucesso, obrigado mais uma vez e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto, doutora. Obrigado mais uma vez e o Resenha Cast com essa história emocionante e edificante vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.